Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. Fluminense não se garante no campo e bola e parte para a porrada no empate contra o Bragantino. O Vasco fica com gosto amargo no empate contra o Independente de Medellín nos playoffs da Sul-Americana. Botafogo empata com Vitória e também fica com gosto amargo, podendo ter ganhado de muito esse jogo. E o Flamengo é o único que está só querendo saber de chocolate depois de ganhar de 4-0 da Chapecoense. Siga lá, Pelota, vambora que agora a gente tá com o Inter. Tamo chique, hein? Meus amigos, vamos começar falando sobre o Fluminense, né? Eu não comentei o empate porque foi na semana passada. Era pra eu ter falado sobre o jogo no final de semana. Só que teve o jogo do Flamengo Chapecoense e teve o jogo da Sul-Americana do Vasco. Então eu deixei para falar de todo mundo junto. Eu já tinha comentado sobre o Vitória e o Botafogo, né? Do 1-0 vitória contra o Vasco e a vitória do Botafogo contra o Santos. Agora a gente já vai embalar todo mundo, já vai voltar à normalidade. E o Flamengo também estava em amistoso com o Olímpia, né? Enfim, seguindo. Fluminense empatou com o Bragantino dentro de casa. O que ficou mais marcado num jogo tão difícil de achar coisas marcáveis, né? De um jogo tão difícil de assistir, inclusive, foi as expulsões, obviamente, né? Tivemos 3 expulsões no jogo, uma ainda em 64 minutos do segundo tempo, quando o jogador do Bragantino, Augustin Santana, né, mete uma cotovelada no Lúcio Acosta e o árbitro primeiro ele dá amarelo, depois ele é chamado no VAR e depois ele dá o vermelho. Falando primeiro do jogo em si do Fluminense, quando o Fluminense foi jogar com o Bahia no amistoso de 2-0 que o Fluminense ganhou, eu tinha comentado que eu achei o Fluminense com alguns erros táticos, técnicos, que era normal de volta de campeonato. Né? O Fluminense estava muito devagar, estava errando coisas simples, básicas, e eu falei, é natural, porque os jogadores estão voltando, alguns estão estreando como o Hulk, né, o caso do Hulk. Enfim, natural que ia ter uma demora a mais para se ter uma sequência melhor e que ia demorar para encaixar de novo o time. Tendo em vista que o time do Fluminense ele é um time muito de grupo. Então, para você voltar ao jeito que estava, da forma que estava, fluindo da forma que estava, vai demorar naturalmente, mesmo com os amistosos, tá? Porque, desculpa, como eu falei no último vídeo do pé direito no Fluminense, não tem nem como considerar um amistoso com o Nova Iguaçu. Aquilo aí pra mim é jogo treino, não precisava nem ter ido pro Maracanã transmitir. É só para apresentar o Hulk mesmo, porque aquilo ali só foi um amistoso treino, né? Não é o caso do Bahia, que é um jogo, que dá mais vontade, né? Enfim. E a gente vê os mesmos erros sendo repetidos contra o Bragantino. Um time muito apático, um time muito devagar, um time muito lerdo, que não age, que não faz nada, que pouco atrapalha o Bragantino, que pouco preocupa o Bragantino. Né? As transições do Fluminense estavam muito ruins. A defesa do Fluminense, cara, de urgência máxima que o Thiago Silva fique em forma para ele poder entrar. É de urgência máxima. O Thiago Silva precisa entrar urgentemente na defesa do Fluminense. Porque, desculpa, gente, não tem como. A zaga do Fluminense tá. O gol do Bragantino é nítido nisso. 3 jogadores em cima do Sacha. E ele ainda conseguiu fazer o gol de cabeça. Então, assim, isso nunca. O cruzamento que foi feito pro Sacha fazer o gol não aconteceria se o Thiago Silva tivesse. Cruzamento nunca acontece em zaga do Fluminense quando o Thiago Silva tá. Né? Inclusive, isso é uma coisa que já deve ser até dita em vestiário com os outros clubes. Ó, cruzamento, esquece. Não tem como. Não dá. Não dá para fazer cruzamento. Com o Thiago Silva não dá para fazer cruzamento. Fluminense com o Thiago Silva não dá. Esquece, não tem como. Eu comentei aqui quando eu falei sobre o Thiago Silva, eu falei que eu assisti Fluminense e Atlético Mineiro 3-0 Fluminense. O Atlético ainda estava com o Sampaoli, o Zubeldia já estava no Fluminense e o Thiago Silva estava. O Galo tentou diversas vezes fazer jogada de cruzamento, 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 cruzamento. Não conseguiu, simplesmente não conseguiu, porque não tem como. Não tem como. O Thiago Silva, mesmo com a idade que ele tem, ele consegue segurar isso. E é de urgência máxima que ele precisa entrar para o Fluminense, principalmente agora, nessa volta de Campeonato Brasileiro. Né? E o Fluminense completamente apático, um Fluminense completamente devagar, dos deuses cai uma expulsão. Né?
logo depois do primeiro gol. Logo depois não, no segundo tempo, mas o primeiro gol já tinha acontecido. Aos 64 do segundo tempo, vem a primeira expulsão, Fluminense com um a mais. Naturalmente, o que você pensa? Porra, vambora, hein? Tem jogo. Estamos construindo, estamos segurando a bola, estamos com mais posse, não estamos chutando? Não estamos chutando. Mas estamos construindo, com um a menos vai dar para chutar. O Fluminense constrói realmente, recua o Bragantino. O Bragantino está completamente recuado, né? Fecha praticamente a casinha para tentar segurar o resultado. E o que me impressiona é que o Fluminense vai fazer o seu gol de empate. De empate. Nos 14 minutos de acréscimo que a arbitragem deu. E que, por sinal, foi uma arbitragem que quis ser a protagonista do jogo. Quis tirar a primeira partida do Brasileiro para aparecer. Né? Quis tirar a primeira partida para aparecer. E como é que pode isso? Como é que explica um negócio desse? Esses 14 minutos do segundo tempo, o Fluminense também estava com um a menos, que era o John Kennedy, que é o homem-gol. Né, que é o homem-gol do Fluminense. E o John Kennedy foi expulso, e eu já vou comentar sobre esse caso. Mas o Bragantino também estava com um expulso, ou seja, o Fluminense continuava com um a mais. E demorou tanto tempo para fazer o seu gol. Cara, o Lúcio, eu sou muito fã do Lúcio. Eu sou muito fã do Lúcio. Desde que o Lúcio chegou no Fluminense, eu me encantei com o futebol dele. É um jogadoraço, aço. Mas ele tomou umas decisões precipitadas ali pro finalzinho do jogo. Tentou puxar a responsabilidade para ele, mas fez de uma forma errada. Entendeu? Chutou de voleio 2 vezes, uma foi em cima do goleiro, a outra foi lá na casa do chapéu. Sabe, eu acho que o Fluminense precisa se organizar. Tem muita coisa ali precisando se organizar. Tem muita coisa ali precisando se ajeitar. Não é possível que com um a mais e eles com 2 a menos, os caras demoraram tanto para fazer gol. E se não tivesse dado 14 minutos de acréscimo? Óbvio, tinha que ter dado por conta das confusões que tiveram durante o jogo. Mas e se não desse? E se ficasse no normal? No tempo, nos 3 minutinhos ali normal de parada técnica? E aí? Ia perder? Fechame, hein? Vergonha, hein? Ah, Francisco, você está querendo diminuir o time do Bragantino? Muito pelo contrário. O time do Bragantino está muito bem construído com o seu treinador e tem um time que no papel é um time muito bom. A gente não considera muito o Bragantino porque é um time de menor expressão no futebol brasileiro, mas tem um time muito bom. No papel tem um time muito bom. Mas assim, o que eu digo na questão de ser vexame é que o Fluminense tem um a mais. Gente, não consigo entender isso. Então, assim, o Fluminense precisa se organizar, precisa melhorar. Já está um pouco abaixo, né, das disputas ali do brasileiro, está em quarto lugar. Mas o brasileiro está assim, ganha, sobe, perde, desce muito, ganha, sobe muito, perde, desce muito. Então o brasileiro está assim. Mas assim, esse jogo mostra as dificuldades do Fluminense. Mesmo com o Hulk, né, que no primeiro tempo foi muito participativo e até um pouquinho do segundo também foi muito participativo, tentando chutar, tentando fazer lance. Eu acho que ele está ajudando mais como um meio de campo, ali um falso 9, do que um centroavante realmente, o que continua com o Fluminense precisando de um homem-gol. E vale lembrar que a gente tem 2 nomes, homem-gol, 3 nomes homem-gol aqui no Fluminense. O Germancano, que é um jogador que já tem uma certa idade, o Hulk, que tem uma certa idade, mas agora não está funcionando tanto como centroavante de ofício, então descarta. O John Kennedy e o Castilho. Eu, particularmente, não gosto muito do Castilho. Eu acho que ele foi comprado pelo Fluminense muito por fama e por ele ter feito gol no Flamengo na Recopa. Foi Recopa, né? Que foi contra o Lanús. Só isso. Não acho que ele tem futebol para isso. E tem o John Kennedy. No caso, o John Kennedy foi expulso, então acabou devendo. Acho que se o John Kennedy tivesse, eu acho que ele poderia realmente ter feito um gol e ajudado o Fluminense até ir mais rápido nessa transição. E aí, falando agora sobre as expulsões, não teve muita coisa assim plausível para dizer que não foi uma expulsão, né? Porque o pessoal saiu no soco, saiu na porrada ali no momento, uma falta que foi criada em cima do Canóbio, gerou uma faísca ali, e o John Kennedy já veio atrás, por esse instinto dele de defender as camisas do Fluminense.
as cores do Fluminense. Saiu uma confusão, o árbitro naturalmente não quis deixar isso, que isso poderia piorar mais para frente, deu uma expulsão para o John Kennedy e para o jogador do Bragantino que tinha gerado a confusão também. Então não tem muito o que dizer sobre essa expulsão, foi uma expulsão justa, ele bateu realmente no jogador, foi visto no VAR, e é isso. Os jogadores já estavam criando faísca ali desde o início do jogo. Não sei porquê, eu não consigo entender. Eles já estavam se entrosando ali já há bastante tempo. E só foi questão de tempo, só foi um negocinho ali, uma gota d'água para eles desbancarem e saírem no clube da luta, né? Então, o John Kennedy acabou sendo expulso depois dessa ocasião e acabou desfalcando o Fluminense no momento que ele seria muito importante. Enfim, próximo jogo ao próximo jogo, o Fluminense precisa melhorar muito, principalmente na questão da defesa e do ataque. Resolvendo isso, acho que já dá para voltar à competição ali no Brasileiro. Agora vamos falar do Vasco da Gama. Vamos falar dos gigantes. Olha, vai ser bem rápido, porque eu acho que eu tô martelando aqui na mesma coisa, parece. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só. Um vídeo só, um playback. Para toda vez quando tiver um jogo do Vasco, eu colocar esse playback. E eu tenho certeza que vai valer. Porque eu posso falar 3 coisas aqui, e essas 3 coisas aconteceram no jogo. Problema de defesa, problema no ataque e má vontade. Se eu fizer um playback falando sobre essas 3 coisas, não precisa nem citar nome. O Vasco não jogou direito porque estava sem vontade. E o Vasco continua com problemas de defesa. E o Vasco continua com problemas no ataque. Eu poupo meu tempo. Porque a verdade é essa, gente. Desculpa, se algum torcedor do Vasco se sentiu ofendido com o que eu tô falando, eu peço desculpas honestas. Mas é porque eu não sei se eu sou o único que tô vendo esse jogo. Mas eu tô vendo esse jogo. E eu não tenho nem como culpar o Pedro Emanuel. É o segundo jogo dele. E ele foi muito bem contra o Vitória. E foi muito bem contra esse também. Porém, o que carrega o problema do Vasco hoje é a má vontade. Será que essas pessoas que estão dentro de campo entendem a camisa que eles estão vestindo? Será que as pessoas hoje que estão no Vasco entendem o time que eles estão trabalhando? Entendem o time que eles estão carregando nas costas? Porque, assim, desculpa, o Independente de Medellín, eu odeio ficar comparando time com time. Odeio, não suporto ficar comparando time com time. Mas chega um momento que não tem como. Se você coloca um time como o Cruzeiro para jogar com o Independente de Medellín fora e em casa, ia ser goleada nos 2 jogos. Se você bota detalhe, com seus respectivos times titulares, tá? Porque botar reserva também não tem como considerar. O Vasco jogou com o time titular naquele jogo. Considerando que os times que eu falar aqui forem jogar com o time titular contra o mesmo Independente de Medellín, iam ser goleados nos 2 jogos. O Flamengo ia jogar com o Independente de Medellín na Libertadores. Mas, inclusive, pelo motivo que eles jogaram nesse jogo sem torcida, não aconteceu. Seria uma prova real muito boa pra gente ter aqui. Né? Uma prova real muito boa. Vocês acham mesmo que se não fosse o problema com a torcida, os protestos lá da torcida do Independente de Medellín, que a gente comentou aqui no canal também, o Flamengo ia perder aquele jogo? É não prestar atenção no futebol, é não prestar atenção no jogo. Então, gente, o Vasco ele precisa mudar. O Vasco precisa fazer uma limpa. Olha só, senta todo mundo aqui na mesa. Bota o elenco aqui, todo mundo aqui para sentar aqui, para conversar aqui. Vocês sabem a camisa que vocês estão vestindo? Vocês têm vontade de jogar no Vasco? Quem não tem aqui, ó, fecha sua bolsinha, pega o seu banquinho e saia de fininho. Show! Se você não tem vontade de jogar no time que você tá, vai embora. Porque o que parece dentro de campo é que ninguém tem vontade de jogar. Um time fraco que nem o Independente Medellín, com todo o respeito, mas é um time fraco. É um time fraco. Mas Francisco, como é que é um time fraco e conseguiu ganhar do Vasco? Assiste o jogo que você vai ver, meu querido. Os mesmos problemas de sempre. Os mesmos problemas de sempre. A defesa marcando fraco, defesa que não está ligada no jogo, as transições do Vasco extremamente lentas,
extremamente lentas. Eu tinha elogiado no jogo contra o Vitória que eles estavam muito mais perto, muito mais tocando mais a bola mais tranquilamente. E nesse jogo se repetiu, mas a transição com o Vitória era mais rápida do que aqui. Ou seja, o jogo que foi visto com o Vitória é um jogo completamente diferente do que foi visto aqui. E tendo em vista que o Vitória é um time muito mais forte do que o Independente de Medellín, por fatores, N fatores, jogando em casa, enfim, com um time bem montado pelo Jair Ventura, enfim, né, por N fatores. E por um erro fatal, o Vasco perde o jogo. Estava melhor o jogo inteiro, por um erro fatal com o Barros, perde o jogo. E com o Independente de Medellín, eu falando assim, parece que perdeu o jogo. Mas é porque o Vasco, honestamente, merecia ter perdido o jogo. O empate foi um achado. O empate foi um achado. Porque, desculpa, gente, o Vasco não jogou para ganhar. Não jogou para ganhar. Em nenhum momento jogou para ganhar. Um Vasco completamente apático, errando coisas simples, errando coisas básicas, tomando contra-ataques bobos, sabe? É a mesma coisa de sempre. Eu tô sempre vindo aqui para falar a mesma coisa do Vasco. E, desculpa, se não for pensar para frente, se não for pensar grande, contratar jogadores que sejam níveis de Vasco, não vai sair da atolação que tá, cara. Vai jogar com o Mirassol agora em casa. Se não ganhar, vai atolar na lama, na zona de rebaixamento. E é isso. Vocês vão esperar isso acontecer pra acordar, pra filtrar quem é que vai jogar no Vasco e quem não vai jogar? É esperar, entendeu? Não tem como. Não tem como. Para um time do tamanho do Vasco, não tem como. Eu sei que tem toda aquela galera esperançosa que, não, tá vindo o Lamáquia, tá vindo a compra da SAF. Meu querido, não tem como comprar SAF em Série B, não. Tá? Não tem SAF comprado em Série B, não. Ou vocês acham que o Lamáquia realmente vai querer comprar SAF na Série B? Pode até ser, tá? Pode até ser. E aí vai ter que fazer uma estátua do cara lá em São Januário. Porque se comprar SAF e subir pra Série A, estátua, filho. Estátua. Estátua. Agora, desculpa, como um empresário que ele deve ser, eu duvido muito. Eu duvido muito. Então é isso, o Vasco empata com o Independente Medellín, vai jogar em casa aqui, tem que ganhar se não tá fora, né? Porque agora eu acho que o pensamento não é mais o mesmo da antiga gestão, do antigo pensamento de que a Sul-Americana é subcompetição, para uma competição tão importante para cash, né? E para cenário mundial, cenário, né, continental, sul-americano, enfim. É isso. É isso. São esses pensamentos retrógrados que seguem junto do Vasco ali, nesse fantasma do Vasco. Enfim. Vamos falar do Botafogo agora. Falando do Botafogo, também vai ser uma coisa bem rápida, porque foi um jogo muito parecido com o do Santos, mas foi um jogo mais pro lado do Botafogo. O Botafogo foi muito ofensivo, partiu para cima várias vezes. Foi um jogo muito laicato também, como foi o do Santos, como eu falei. O Vitória é um time muito persistente, um time muito pentelho, né? Sempre tá ali em cima, atrapalhando, querendo ganhar o jogo. E isso é muito interessante de ver, porque é uma mentalidade que a gente nunca viu isso realmente nos últimos tempos no Vitória. E tem mostrado isso, a gente viu esse exemplo contra o Vasco, a gente vê esse exemplo agora contra o Botafogo. É um time muito bem montado, um time muito bem construído. Ofensivamente não é um time muito decisivo, mas é um time que atrapalha. E o Botafogo pode-se dizer até a mesma coisa. É um time que foi muito construtivo o jogo inteiro. O primeiro e o segundo tempo construiu demais, oportunidades mil. O Montoro dando um show de bola. Um show de bola, assim, assustador que esse moleque tá jogando agora. Antes da parada pra Copa do Mundo, eu tinha percebido isso, acho que eu não cheguei a comentar, mas eu percebi que o Montoro tava voltando com um futebol até diferente do que ele tinha chegado no Botafogo. Ele melhorou muito, muito mesmo, e tá ajudando muito o Botafogo nesse momento. É um jogador que construiu muito. E a gente percebe que o jogo começa a mudar e que o Botafogo perde o controle do jogo justamente no segundo tempo, quando fazem as trocas. Eu comentei quando eu estava assistindo o jogo, eu disse que o jogo estava perfeitamente para o Kadir, mas só o Kadir. Ele faz 3 trocas, ele coloca vou tentar lembrar de cabeça. Ele coloca o Kadir,
ele coloca... O time inicial estava muito bem, né? Eu acho que o Cadi poderia ter entrado nesse jogo. Quando eu estava assistindo o jogo, eu disse que o Cadi ia se encaixar muito bem no jogo, no andar do jogo, porque o Botafogo criava muito, mas não finalizava a ponto de fazer o gol. E o Cadi ele é especial nisso, né? Em momentos decisivos ele aparece e faz um gol, nem que fosse 1-0, mas ia levar a vitória. Eu falei, o Cadi tá perfeito para esse jogo. E ele coloca realmente o Cadi, só que ele faz trocas a mais, né? Ele, antes do Cadi, né, que ele faz uma troca de três jogadores, mas antes ele faz uma troca de duas, que é o Lucas Emanuel, que é aquele jogador que fez aquele gol de cavadinha no gol contra o Santos, e o Danilo Santos, que teve todo aquele bafafá com o Palmeiras, que eu já vou falar mais pra frente. Que melhora muito o jogo, né? No lugar do Matheus Martins e do Vidalba. O Vidalba estava muito bem também. Mas o Danilo ajudou bastante e o Lucas Emanuel também. Né? Os dois foram muito ofensivos, levaram ainda mais à frente o Botafogo, que já estava muito bem. E aí ele faz a troca. Ele coloca o Cadi, o Santiago Rodrigues e o Matheus Ponte. O Matheus Ponte só entrou para atrapalhar, a verdade é essa. Ele durou muito pouco tempo no segundo tempo e ainda tomou um amarelo, fez faltas desnecessárias, só apareceu para atrapalhar. E o Santiago Rodrigues, eu acho que ele tá tanto tempo sem jogar que ele não sentiu realmente o fluxo do jogo. Então, meio que esfriou o jogo, né? O Botafogo tava num fogaréu danado ali na zaga do Vitória, cruzamento, entrando e filtrando, aquele Guinho também fazendo um show de bola. Assim, é muito interessante a gente ver esses jogadores da base subindo e ajudando realmente o time. O Iguinho é um exemplo espetacular disso, né? Ele fez lançamentos espetaculares, botou jogadores na cara do gol. O Vitinho entra também. Desculpa, o Vitinho sai para entrar o Matheus Ponte, mas enquanto o Vitinho estava em campo, o Vitinho também ajudou bastante na questão da assistência, né? Ofensivamente ele nunca foi muito bem. Mas enfim, o Botafogo foi muito bem no segundo tempo, até fazer essas trocas que eu comentei. O Botafogo deu uma desacelerada, o Vitória cresceu muito no contra-ataque, principalmente com aquele Pochettino e o Renato Kaiser, que são dois jogadores chatos demais, e ficou no empate, no 0-0. O jogo era nitidamente merecido para o Botafogo. O Botafogo poderia ter ganhado de muito mais, né? Jogando muito, mas perde a oportunidade de novo. Né? Pouca efetividade, pouca finalização. E a gente logo olha para o Arthur Cabral, né? Que é o centroavante do time, o homem-gol do time. Que, assim, ele fez uma boa partida realmente. Ele puxou contra-ataque, chutou de longe várias vezes muito bem. Mas ele não tem a qualidade de ser matador dentro de área, como tem um Germancano da vida, por exemplo, nos seus anos de glória, né? Em 2023 e até um pouco no Vasco ainda, que era a bola na área, ele matava, mas ele tem umas qualidades específicas que podem ser exploradas, mas eu acho que o jogo estava perfeito para o Kadir. Né? Se o time continuasse da mesma forma que estava, tivesse saído o Cabral para entrar o Kadir, acho que o Botafogo tinha ganhado realmente esse jogo e poderia ter sido de 2-0, 1-0, independente, ia ganhar. Tenho certeza que ia ganhar. O Vitória pouco reagiu, pouco fez, pouco atrapalhou o Botafogo para dizer que, assim, sabe, o Vitória deu o jogo com o Botafogo. A verdade é que não deu. É um time muito bem construído, como eu falei, mas não atrapalhou. Desculpa, não atrapalhou muito o Botafogo a nível disso, né? E falando sobre o Danilo, né? Que o Danilo entrou no jogo, com a quantidade de rodadas que ele jogou pelo Botafogo, ele não pode ser vendido para o Palmeiras agora, só se for para fora. E uma coisa interessante é que ele entra logo beijando a camisa, né? Então acaba qualquer tipo de especulação do Danilo no Palmeiras. Né? O Palmeiras investiu muito no Danilo, chegou até a botar 30 milhões de reais na mesa pelo Danilo, mas agora não vai mais. Não vai mais, ele fica no Botafogo, pode ser vendido para o exterior. Eu cheguei a comentar aqui no Pé Direito do Brasileiro sobre a possibilidade dele ir para o Newcastle, no lugar do Bruno Guimarães, né, o parceiro de seleção brasileira, e está se acontecendo um movimento aí. O Arsenal fez uma investida pelo Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães quer jogar no Arsenal, pode ser que essa contratação seja realizada se tudo der certo. Aí provavelmente o Newcastle vai dar uma investida no Danilo e pode ser que ele seja vendido. No final das contas, ele realmente vai sair do Botafogo, mas não vai ser para o rival Palmeiras. Pelo menos isso. O Palmeiras está querendo todas as formas os jogadores do Botafogo. Enfim. É isso, o Botafogo foi bem. Um empate que não foi justo, merecia ter ganhado.
E é isso. Agora vamos falar do 4-0 do Flamengo. Falando agora do rubro-negro, a gente vai ter que comentar sobre dois nomes aqui que, assim, eu não consigo entender por que que esse nome não foi tão falado durante a Copa do Mundo, e o outro é muito legal de ver crescendo. O primeiro é o Pedro. Assim, desculpa, eu não consigo entender por que que o Pedro não foi pra Copa do Mundo, realmente. Assim, não é nem pra puxar a sardinha pros cariocas, não é por nada, porque quem assistiu a Copa do Mundo viu que uma das defeitos do Brasil era a falta de centroavante. O Igor Thiago, que era um jogador que tinha muita qualidade e muito potencial para ser bom na Copa do Mundo, para ir bem na Copa do Mundo, não rendeu. Eu acho que acabou sentindo, né, essa pressão. Né? Ele poucas vezes participou de alguns amistosos. Acho que o único amistoso que ele participou realmente foi o do Panamá, que a gente ganhou aqui no Maracanã, que ele fez um gol de pênalti. Depois a gente já parte para a Copa do Mundo. Né? E ele não participa direito, né, da Copa. Ele, enfim, teve o amistoso com o Egito nos Estados Unidos, que foi um amistoso, inclusive, que ele perdeu alguns gols, e foi ali que o Ancelotti perdeu a confiança nele. E aí o imaginário do torcedor do rubro-negro pensa, coloca o Igor Thiago no lugar do Pedro naquele jogo com o Egito, Pedro ia fazer uma chuva de gols, né? Por mais que o Pedro também erre, muitas vezes, ainda ele é ser humano, ainda, né? Ele erra muitos gols, mas acerta mais do que erra. E o gol que ele fez, o primeiro gol do Flamengo nesse 4-0, o primeiro gol que ele faz é um gol espetacular, é um gol de craque, assim. Não preciso ficar aqui perdendo meu tempo para falar que o Pedro é um craque. Pedro é um craque, Pedro é um espetáculo jogando. Né? Pedro é um espetáculo jogando futebol. Então, eu não consigo realmente entender por que ele não foi convocado para amarelinha. Mas enfim, jogou muito bem o Pedro, além desse gol. Eu acho que ele participou muito bem. Né? Ele quase que ele faz um golaço ali, se não fosse uma falta que foi dada, acho que ainda no segundo tempo, quase que ele faz um golaço. Outro, né? E o outro nome que eu tinha falado é o Lohan, que faz o último gol, um golaço também de, de, de voleio. É um jogador que se destacou muito nos amistosos do Flamengo com aqueles 3 jogos em Portugal, mais o jogo com o Olímpia. É um jogador que se destacou muito realmente e merece uma vaga no Flamengo. Né? Ele está se demonstrando vontade. Eu acho que já é um jogador que vai ter um destino diferente do Alacian, que a gente teve tantos problemas com o Alacian durante os jogos, né, por indisciplina e enfim, com o Felipe Luiz ainda. Acho que o Lohan vai ter um caminho diferente. E se o Flamengo valorizar o jogador, der oportunidade para ele jogar e der uma oportunidade de jogar jogos complicados para ele se destacar, é uma galinha de ovos de ouro aí pro Flamengo. Caso o Flamengo não precisa, né, do dinheiro, mas todo o dinheiro é bem-vindo. Então é uma boa oportunidade aí pro Flamengo usar essa chance para entrar mais cash no caixa. O Flamengo jogou muito bem, a Chapecoense é um time muito apático, tá com um treinador novo, né? Um time muito, assim, sem construção, sem nada, assistiu várias vezes o Flamengo jogar, poucas vezes perturbou o Flamengo, né? E o Flamengo dominou o jogo. Acho que eu não posso falar outro jogador que foi muito bem sem falar do Samuel Lino, e é um jogador que tem uma crescente muito grande, né? Nos amistosos ele foi muito bem, espetacular. É um jogador que no início foi muito criticado por ele ter sido a maior contratação do Flamengo, por ele ter todo esse peso. E com a chegada do Paquetá, esse título sai dele, né? E eu acho que ele se sente mais à vontade para jogar o futebol dele. E aí ele começa a jogar mais, né? Principalmente com a chegada do Leonardo Jardim, ele joga muito, muito. E tá fazendo boas participações, né? Agora ele tá sendo um cara que pode se dizer que é titular absoluto, né? Tá jogando muito, realmente. E o time do Flamengo, cara, ele é excepcional, porque você não tem uma crítica sobre o Flamengo. Né? Não tem um problema do Flamengo. Eu acho que a única coisa que eu vi que pode se dizer um erro é que muitas vezes a Chape saía muito cara a cara assim no gol com o Rossi.
né? Eu acho que a defesa estava um pouco adiantada, acho que o Flamengo estava adiantando muito os seus jogadores e que estava deixando alguns jogadores ali, é porque a Chape não tem muita ofensiva, né? Não tem um jogador, centroavante de elite que fosse atrapalhar realmente. Mas era um perigo que eles estavam correndo e muitas vezes eu vi esse espaço dado assim, muitas vezes deixando os caras de cara a cara com o Rossi. Mas é muito pouco para um placar de 3-0, né? Então, enquanto falha um pouco na defesa, vai muito bem ofensivamente, já mete uma goleada no primeiro tempo. Então não tem jeito, eu acho que o Flamengo é um time muito bem construído, mesmo com pouco tempo, se for dizer assim, o Leonardo Jardim chegou no Carioca, é pouco, relativamente, é pouco tempo. Já vimos técnicos do Flamengo ser demitido muito antes do que isso, obviamente. Talvez ele possa até bater a marca do Vanderlei Luxemburgo de ser o jogador com mais números de jogos, né? O Jesus também. Mas vamos deixar rolar também, não vamos zicar. Mas é muito pouco tempo de trabalho para fazer um trabalho como está sendo agora, né? Eu acho que o que eu quero dizer é isso. É muito pouco tempo de trabalho no Leonardo Jardim para mostrar o que está sendo agora. Então, vai ser muito interessante de ver o Flamengo aí no andar da carruagem, está se aproximando cada vez mais do Palmeiras, né? Que está com pouca distância, tem um jogo atrasado ainda. E ganhando esse jogo, ele fica com muito menos pontos para perto do Palmeiras e volta a competir pelo brasileiro. Então é isso, meus amigos. Terminamos o Pelota, terminamos o episódio de hoje. Eu quero agradecer que a gente bateu 100 inscritos, hein? Atingimos uma meta assustadora por um pouco tempo de início de canal. Eu não posso falar outra coisa sem ser obrigado, né? Eu estava muito pouco esperançoso com esse início de trabalho, com esse início de projeto. E eu só tenho a agradecer a vocês, a força que vocês estão me dando, o crescimento que a gente está tendo com o canal. Isso é muito importante, mas continuem. A gente ainda tem muito a crescer. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para quem gosta de futebol. Espero que eles gostem dos meus comentários. E é isso. Até a próxima. Eu volto aqui na segunda-feira para comentar o resto dos jogos que vão acontecer mais para frente. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima.